Olá, aqui é Renato Queiroz e está no ar o podcast Vamos Produção, um espaço para você conhecer os bastidores dos diferentes produtos do audiovisual. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio, com mais de 40 anos de atuação. O convidado de hoje é um dos mais conceituados repórteres investigativos do Brasil. Ele já ganhou e teve menções honrosas no prêmio Vladimir Herzog de jornalismo e atualmente integra a equipe do Fantástico. Valmir Salaro, eu estou emocionado de ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua presença. Renato, obrigado. Eu também estou emocionado. Quero agradecer bastante o convite de vocês. É uma honra estar presente aqui e ser entrevistado por você. É uma bela voz de locutor. Parabéns. Obrigado. Eu sempre gosto de começar voltando bastante no tempo. Você queria ser jornalista desde criança ou estava mais para astronauta na época? Conta pra gente como é e quando começou na carreira. Olha, eu comecei na carreira na década de 70, final da década de 70, trabalhando como laboratorista. Eu fazia a faculdade Casper Libro de jornalismo e consegui um emprego no Shopping News, é um jornal que já se fechou, que funcionava no bairro do Belém, na zona leste de São Paulo, e lá eu fazia o trabalho de laboratorista. Eu revelava 200 fotos por dia. Foi uma forma que eu consegui, na época, de ter os primeiros contatos numa redação de jornal. E eu tive amigos que me encaminharam depois para o Diário do Grande ABC, onde eu trabalhei um período de quase 2 ou 3 anos, e cobrindo a área de polícia. Foi lá que eu comecei a cobrir essa área de segurança, de violência, de criminalidade, que eu não tinha nenhum contato com essa área. Então foi um choque para mim ter contato direto com o crime, com a violência. Outro dia eu vi uma entrevista sua dizendo que você prefere ser chamado de repórter de polícia em vez de repórter investigativo. Achei isso legal, bastante demais até. E eu queria saber, explica um pouquinho para a gente do seu trabalho e por que você tem essa preferência de definição. Então, porque eu comecei como repórter de polícia. E eu sempre ironizo, brinco, digo que o repórter de polícia foi aquele jornalista que não conseguiu estudar. Porque todos os jornalistas começam basicamente pela área de polícia, passam um período e logo depois vão para as áreas nobres do jornalismo, setores nobres como política, economia e esporte. Só quem fica na área de polícia é quem não estudou. E eu sempre brinco também que eu sou um repórter de boletim de ocorrência, repórter de BO. O meu mundo está dentro de um boletim de ocorrência, entendeu? Então, esse é a minha área. Hoje se fala e tem mais glamour, fica mais glorificado, falar que um repórter é repórter investigativo. Eu, particularmente, é a minha opinião, eu acredito que não existe o jornalismo investigativo profundo. Quem fez pagou com a própria vida, que foi o Tim Lopes. Foi morto numa favela pelo tráfico quando estava fazendo uma reportagem. Hoje, quem faz o jornalismo investigativo, às vezes você precisa de uma informação de um delegado, de um promotor, você precisa de uma cópia de um inquérito, de um áudio ou de uma gravação ou de uma imagem que possa comprovar aquilo que você está fazendo, né? Essa é a minha opinião. Tem outros jornalistas que vão dizer, não, o jornalismo investigativo existe, mas você precisa de uma autoridade constituída como um juiz, um promotor, para validar aquele trabalho que você está fazendo. Então, eu me considero um repórter de polícia, eu cubro crime em São Paulo há 42 anos. O que você imaginar de crime e os lugares que eu passo em São Paulo, isso não é exagero, eu já cobri um crime, entendeu? E como é construída essa relação de confiança entre jornalista e a polícia em reportagens investigativas? Eles te procuram espontaneamente para contar o caso ou você é quem vai atrás da informação? Dá para confiar cegamente nessa fonte? Então, Renato, são várias perguntas, eu já tenho idade, vou pedir para você depois, né, como diz o esquartejador, vamos por partes. Perfeito. Aqui, entendeu? Então, o que eu vejo é o seguinte, não dá para confiar na fonte, você tem que checar várias fontes. A informação que vem para você, muitas vezes ela não vem direto para mim. O jornalista no geral, particularmente na televisão, não trabalha sozinho. Então você tem o pessoal que trabalha no setor de notícia, que tem o primeiro contato com alguém que está ligando, ou uma informação que vem da polícia, e essa informação começa a ser checada, passa por esse setor
que a gente chamava de escuta, de rádio escuta, que hoje é de apuração, depois passa para um produtor, aí passa para o repórter, a gente vai discutir com os chefes. A Roberta Vaz é minha chefe hoje no Fantástico, uma chefe justa, sensível e atenta aos assuntos, particularmente nessa área de polícia, que é uma área sensível no Brasil. Você tem aí 60 mil assassinatos no Brasil por ano, não se matou isso em guerra e não se mata o número de pessoas em nenhum lugar no mundo. Então você tem esse contato com a polícia, você começa a checar. Quer dizer, você tem que confiar na polícia porque ela é a primeira fonte de informação, mas não só nela. Entendeu? Então você tem que checar com testemunhas, com parentes de vítima, você tem que esperar laudos, perícia, e quando esses casos são muito complicados e adquirem assim uma expectativa e uma repercussão muito grande, quer dizer, ainda fica mais difícil, porque todo mundo quer falar da área de segurança para talvez mostrar eficiência ou aparecer que está cuidando daquele caso, pessoas que muitas vezes não têm nenhum contato, mas também querem se aproveitar da situação. Então você tem que fazer uma filtragem em cima disso. E aí você não trabalha sozinho, você trabalha com uma equipe. E essa equipe, e todo mundo pensando ao mesmo tempo, fica mais fácil para você não cometer um erro. Mesmo assim, se cometem erros, muitas vezes divulgando casos famosos, conhecidos, entendeu? Muitas das reportagens feitas por você foram relacionadas a casos de repercussão nacional, então eu imagino o tamanho da responsabilidade envolvida. Conta pra gente um pouco dos bastidores da elaboração de uma reportagem. É um trabalho em equipe ou você acaba atuando sozinho? Imagina, é um trabalho em equipe sempre, e eu dependo muito da equipe. Hoje existe o repórter, o produtor, né? Todos somos repórteres, todos somos jornalistas, mas o produtor é ele que tem o primeiro contato, ele que liga para as pessoas, ele que pega o carro, ele que vai gastar a sola de sapato. Eu acho que o bom repórter, o bom jornalista é aquele que gasta a sola de sapato. E o produtor faz isso. O produtor é o responsável pela apuração total, que vai te passar alguma coisa muito mais elaborada, muito mais mastigada, para a partir daí você começar a fazer a reportagem. O produtor marca as entrevistas, vai junto, acompanha, quer dizer, então não é um trabalho só do repórter que aparece no ar. Aí você tem os chefes que também estão ali para avaliar e para dar nortes para uma cobertura, você tem o editor de imagem e o editor de texto, você tem o cinegrafista, você tem a pessoa que faz o som, e muitas vezes, isso no tempo passado, você dependia de quem? Do motoqueiro. Então eu podia fazer uma grande reportagem na rua. Se aquela fita, se aquele material não chegasse a tempo para entrar no Jornal Nacional, o William Bonner não poderia dar aquela notícia. Entendeu? Então é um trabalho conjunto, dedicado, e todo mundo precisa trabalhar, todo mundo em sintonia e todo mundo ligado e respeitando a opinião um do outro. A gente não concorda sempre, mas o objetivo é chegar o mais perto da verdade. A verdade é difícil, é dificílimo, depende de cada um, alguém vai esconder uma informação, outro vai passar, então você tem que chegar o mais perto da verdade para não cometer um erro. E antes de uma reportagem ir para o ar, você fica apreensivo sobre os efeitos que ela pode causar na opinião pública? Eu fico, porque você está mexendo com a vida das pessoas. Quer dizer, você vai entrevistar um suspeito, um criminoso, primeiro, eu ajo com todo respeito, porque eu tenho uma arma na mão, que é um microfone poderoso, que é o microfone da TV Globo. E outros colegas também devem pensar da mesma forma. Então eu não estou ali para humilhar, para ofender. Eu posso ter os meus sentimentos em relação ao suspeito que eu estou entrevistando, que eu vou ter contato, mas eu tenho que ter o respeito de ser humano, sabe? E eu estou com o poder na mão. Então eu faço as perguntas, sabe? Tento dar oportunidade para a pessoa se defender, muitas vezes não tem como, porque as provas são tão cabais, tão comprovadas de que aquela pessoa cometeu um crime, que não tem como ela se defender. E muitas vezes ela até confessa. Já fiz uma reportagem de um rapaz que matou a própria tia, e eu sentei com ele frente a frente, como eu estou com você, e ele confessou o crime em detalhes para mim. Muitas vezes sem dar os detalhes que a polícia precisava. Então depende, mas depende do respeito.
Não é porque uma pessoa cometeu um crime que eu condeno esse tipo de jornalismo, de ficar linchando, xingando, ofendendo as pessoas que cometeram um crime. Elas vão pagar, elas vão ser punidas, julgadas por isso. Não sou eu que vou fazer esse papel. Esse interesse que as pessoas têm em relação a crimes mais pesados ou macabros ainda te choca depois de tanto tempo de carreira? Choca. Eu não fui preparado para isso, sabe, Renata? Eu não fui. Eu comecei a fazer polícia, como eu ironizei, porque eu não estudei. Se tivesse estudado, poderia cobrir uma outra área mais amena, mais importante, como política e economia, né? Então, eu não tenho o espírito de um médico legista. Eu não tenho o conhecimento ou a frieza de policiais que lidam com isso. Eu fui cobrindo, me tornei um repórter que cobre essa área. Sabe? Não sou especialista em absolutamente nada. Eu dependo de um policial, de um juiz, de um promotor, de um advogado criminal para me passar as informações e eu acreditar nelas. E transformar essas informações numa reportagem. Mas não sou especialista absolutamente em nada, mesmo cobrindo essa área durante muito tempo. Qual o custo emocional de se trabalhar na cobertura de crimes? A história te marca pessoalmente? Me marca bastante. Eu sou um cara, tenho 67 anos, eu sou bem pessimista em relação, muitas vezes, ao ser humano, infelizmente. Eu não quero fazer aqui o papel de amigo de cemitério, entendeu? Mas eu lido com a tragédia 24 horas por dia. Sabe? Meu celular toca, vem informações que falam de morte, crime, quer dizer, isso me toca bastante. Já tive crises de depressão, de tristeza profunda, sabe? Vivo sempre em alerta. Acho que o risco é muito grande você viver no Brasil, onde se matam muitas pessoas e você não tem um sistema de polícia, de justiça eficiente e justo, que possa punir dentro daquilo que o Código Penal determina, uma pessoa para que ela não volte a cometer crimes. Então você tem o quê? O crime avançando de uma forma muito grande, tomando conta praticamente do país todo. No Rio de Janeiro, as milícias, que são formadas por policiais, ex-policiais, bombeiros e gente nessa área de segurança, que domina mais de 60% da cidade, extorquindo dinheiro de comerciantes, de moradores, através de serviços que você teria direito como qualquer cidadão, mas você é obrigado a pagar essas milícias para poder ter acesso ou para não morrer, entendeu? Então, é muito arriscado viver no Brasil, do meu ponto de vista. Eu vivo em alerta em relação às pessoas que eu conheço, família, amigos, quer dizer, o risco muito grande de você viver num país como o Brasil. Mas por isso que eu estou dizendo, não quero ser extremamente pessimista, eu quero ser realista. Teve alguma reportagem em particular que você nunca esqueceu ou que impactou mais a sua carreira? Olha, todas as reportagens que eu fiz me marcaram. Eu lembro da primeira pessoa que eu vi morta na vida, assassinada, foi na década de 70 em Diadema, e na época que a gente fazia polícia, e você fazia uma polícia muito mais próxima do acontecimento. Então você ficava sabendo da história e já ia para lá. E eu cheguei, a pessoa estava deitada, sabe, com uma faca no peito, sabe, e parece que ela estava ainda respirando. Quer dizer, isso me marcou muito. Eu acordava à noite assustado. E lembro também de uma outra história que eu fui cobrir. Eu trabalhava na Rádio Jovem Pan e um rapaz foi morto. Alguém passou e atirou na Vila Mariana e matou o rapaz. Era inverno. E naquela época você tinha que ir até o velório para tentar falar com a família. E eu acho que eu tinha a mesma idade, com certeza, um pouco mais velho do rapaz que tinha morrido, que era um estudante de odontologia. E ele estava com uma blusa de lã. E eu, tentando falar com a mãe, com o familiar, eu sentei no velório, esperando uma oportunidade, assim, com receio, porque você faz um trabalho que ninguém quer. Ninguém quer um repórter quando você está velando uma pessoa querida, amada, entendeu? Teve uma morte violenta. Aí a mãe desse rapaz veio até mim e falou, vem comigo. Aí eu levantei e fui com ela até perto do caixão e ele estava com uma blusa, o rapaz, com uma blusa de lã. E ela falou, eu coloquei essa blusa porque para onde ele vai estar muito frio.
Aquilo me marcou. Pode ser que para as outras pessoas não marcaram, mas para mim marcou bastante. Então, tenho flashes, tenho essas pequenas lembranças que me marcam e elas vêm sempre na minha memória. Entendeu? Você já sofreu alguma represália por causa de uma reportagem? Já, principalmente quando você faz denúncias contra policiais. Uma vez, muito tempo atrás, eu e um produtor da TV Globo, do Jornal Nacional, o Robson Serântola, a gente levantou um grupo de policiais que estava envolvido em casos de extermínio. Eles, a mando de comerciantes, eles pegavam menores que tinham roubado supermercado, uma loja, levavam e matavam. E a gente fez uma reportagem com todos os detalhes e a partir daí eu comecei a receber ameaças por telefone. Em diferentes trabalhos seus, por exemplo, a entrevista que você fez com o casal Nardoni na época, acusados pelo assassinato da Isabela, os envolvidos alegaram interferência da imprensa no caso ou manipulação. Nos últimos tempos tem tido bastante expostos a conteúdo superficiais de notícias falsas. Virou quase um mantra de algumas pessoas dizerem que uma notícia é falsa quando discordam dela. Isso se tornou um obstáculo para o seu trabalho? Está mais difícil fazer as pessoas confiarem em você? Eu acho que a desconfiança ela é natural, porque eu venho aqui, em poucos segundos, eu travo uma intimidade com uma pessoa, sabe? Essa pessoa vai confiar em mim para contar a versão dela, que pode ser verdadeira ou falsa, sabe? Então, isso é uma relação que você constrói na hora, né? E ela não sabe de que forma que eu vou usar aquela entrevista que eu fiz. Eu posso manipular, editar de uma forma que possa prejudicá-lo ou não. A gente tenta ser o mais isento, o mais independente possível. No caso do casal Nardoni, que a gente fez uma entrevista, né? Estava eu, Bartolomeu Clemente, que era o cinegrafista, o Robson Serântola, sabe? A gente foi... negociou com o pai do Alexandre Nardoni, o avô da Isabela Nardoni, e ele autorizou a gente conversar com o casal. Fomos lá e eu fiz as perguntas que eu achava pertinente, quer dizer, falei para o Alexandre, você é acusado, primeiro para a Ana Carolina Jatobá, que era a madrasta, você é acusada de ter enforcado a Isabela. E ela pega e dá uma resposta, chorando, desmentindo, e para o pai eu falo, você é acusado de cortar a rede da janela e jogar sua filha. Ele também dá uma resposta, só que eu fui muito criticado, porque todo mundo queria, como aquele casal era o inimigo número 1 do país naquela época, entendeu? Há 13 anos atrás, então achava que eu, como repórter, tinha que fazer o papel de policial, e eu não posso fazer esse papel. Meu papel é perguntar. Perguntei o necessário. Eu fui muito criticado porque eu não fiz o papel ali de interrogador, de policial, de justiceiro. Eu não sou um justiceiro no jornalismo. Eu respeitei o direito deles e a confiança que eles me deram de conversar comigo. E a versão deles foi para o ar, a mais próxima possível do que eles disseram. Obviamente tem uma edição antes, senão ia ficar mais de 1 hora, mas eles falaram quase 30 minutos no Fantástico e se defenderam do jeito deles. A entrevista pode ter influenciado bastante para os jurados, que obviamente viram e depois foram julgar, e o casal foi condenado, cada uma, ela a 26 anos de cadeia e ele a 31 anos de cadeia. E eles negam o crime até hoje. E só eles sabem o que aconteceu dentro daquele apartamento. Foi feita perícia, mas não tem uma testemunha ocular que tenha visto o que eles fizeram lá dentro. Não sei se eu respondi. É que eu estou falando muito, me desculpa, Tem problema. Parece sanfoneiro de salão de festa. Tem problema. Eu acho interessante pensar na evolução do jornalismo policial em termos de linguagem e formato. Ao mesmo tempo que a gente ainda tem programas diários de TV com coberturas mais superficiais e focadas em morte e desgraça, agora temos cada vez mais reportagens aprofundadas em podcast no formato crime real, que atraem as novas gerações. Você tem medo que a superexposição do público a esse tipo de caso esteja insensibilizando as pessoas de alguma forma? Eu acho que as pessoas ficam... depende de cada um, quer dizer, nunca fiz essa reflexão, mas os casos acabam chocando, mas são tão rotineiros, como são 60 mil assassinatos
por ano no Brasil, quer dizer, diminuiu um pouco, mas fora estupros, roubos, todo tipo de violência que acontece, quer dizer, as pessoas, infelizmente, elas vão se acostumando e aceitando viver num país brutal e violento. Mas as pessoas não perdem a sensibilidade. Sabe? Como eu, como você, quando fica sabendo de um caso chocante, aconteceu em março desse ano, aquele garoto Henry Borel, que foi assassinado pelo padrasto e a mãe, de uma certa forma, encobriu o assassinato. Se você acompanhar aquela história, aquele garoto sofreu barbaramente, tinha, sabe, quase 100 marcas de violência no corpo. Quer dizer, então é um caso que choca o país todo e todo mundo quer saber se esse casal vai ser punido de acordo com a lei, entendeu? Todo mundo espera isso. Como foi com o casal Nardoni. Eles negaram, mas os jurados acharam que as provas eram suficientes para condená-los. E eles estão na cadeia e vão responder pelas penas que eles têm para cumprir até o fim, entendeu? Para terminar, eu quero te fazer talvez a pergunta mais difícil de responder. Considerando todos os seus anos de experiência até aqui, qual foi a maior lição que você aprendeu? Pode ser da perspectiva do comportamento humano ou da profissão em si. Olha, não acreditar. Não acreditar na primeira versão, não acreditar na autoridade, não acreditar na testemunha, não acreditar em absolutamente nada, nem em mim, desconfiar de mim mesmo quando eu for fazer uma reportagem. Porque eu acho que essa desconfiança pode me levar bem mais perto da verdade. A verdade é um caminho que você não tem asfaltado, é um caminho que você vai descobrindo, entendeu? Então, esse é o maior desafio da reportagem policial, que lida com a vida e com a morte, com a violência, com a tristeza e com a tragédia, é tentar chegar o mais perto daquela realidade, daquela verdade, sabe? E fazer sem o sensacionalismo. A TV Globo tem uma norma que eu acho fundamental, mesmo nesses grandes casos de brutalidade, como chacinas, e eu cobri várias chacinas, não mostrar corpo, não mostrar detalhe do sangue. A história em si e o depoimento das pessoas já é o suficiente para informar, sensibilizar e emocionar as pessoas, né? Valmir, que honra conversar com você. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Muito obrigado mesmo. A honra é minha, Renato. Você é um grande entrevistador. Se quiser fazer polícia com a gente, vamos lá. Pode é deixar. que você está estudando, obviamente, não vai querer ser um repórter de boletim de ocorrência. Obrigado. Mas muito obrigado a todos vocês aqui. Fiquei feliz em ser convidado pelo Sesc. A gente que agradece. Obrigado, Obrigado. viu? Então é isso, galera. Eu quero agradecer muito a nossa sonoplasta, editora de som Gabriela Ribeiro Silva e a todos aqueles que acompanharam esse episódio. Até mais. Deu, hein? É isso, não precisa aplaudir, não. Nunca fui aplaudido na vida.